De volta com o programa Eterno, agora 4 horas e 37 minutos. A gente segue juntos aqui acompanhando cada passo da Assembleia Geral da CNBB. Hoje, no terceiro dia, assuntos de destaques como a campanha da fraternidade do ano que vem e as discussões sobre os deveres da Igreja Católica de defender o direito à vida. Mas quem vai contar mais para a gente sobre as ações de hoje é o repórter Tarek Cardoso. Oi, Tarek. Olá pessoal, boa tarde para todos vocês que estão ligados aqui na programação da TV Pai Eterno, a TV das Bênçãos do Pai. Neste terceiro dia de Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 58ª edição, nossos pastores já conversaram sobre a elaboração de um novo estatuto para a CNBB, definindo aí pontos muito importantes para esta instituição que reúne todos os prelados brasileiros, buscando promover entre eles um grande elo de união, de fraternidade e permitindo espaços importantes para a reflexão e o discernimento de ações evangelizadoras aqui no Brasil. Eles também já avaliaram no dia de hoje alguns resultados da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, que refletiu sobre fraternidade e diálogo, e das edições anteriores, as declarando como grande patrimônio pastoral da Igreja aqui no Brasil. Os presidentes das comissões e organismos da CNBB puderam apresentar seus balanços e perspectivas para este ano corrente. Agora há pouco, nesta tarde, nós conversamos com Dom Mário Silva, vice-presidente da CNBB e bispo de Roraima. Ele falou conosco lá direto da sua casa, onde ele está acompanhando a Assembleia. Ele apresentou para nós alguns dos pontos importantes desta Assembleia que foram discutidos no dia de hoje e destacou o conteúdo da carta que ele ajudou a redigir e que será enviada pelos bispos brasileiros ao prefeito para a Congregação para os Bispos da Santa Sé. A nossa Assembleia também se ocupa em comunicar-se através de mensagem com o Papa Francisco, uma mensagem que já também foi redigida, e nesta manhã tratamos de um segundo momento de uma mensagem que será enviada ao prefeito da Congregação para os Bispos, o cardeal Ouellet. Não, de tal maneira que são mensagens que demonstram a nossa proximidade com o Papa Francisco, a nossa fidelidade, a nossa comunhão, com o cardeal da Congregação para os Bispos, também a nossa sintonia, a nossa estima, com todos que estão sempre colaborando também conosco e que olham a nossa conferência episcopal no Brasil, as nossas assembleias, como um ponto marcante da nossa evangelização. Estamos também tratando do tema central, a Palavra de Deus, à luz das diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil. Como estamos no terceiro dia da Assembleia, então é algo que está em construção, apesar da comissão responsável já ter feito aí uma boa caminhada com toda essa temática. A coletiva de imprensa desta quarta-feira tratou sobre o Pacto pela Vida e pelo Brasil, composto pela CNBB e por outras importantes instituições brasileiras, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Nela aconteceu também a apresentação do esboço do conteúdo que será trabalhado na campanha da Fraternidade de 2022. Tendo consciência de que é dever da Igreja defender o direito à vida através do Pacto pela Vida e pelo Brasil, a CNBB e outras instituições têm apontado o caminho para a defesa dos direitos humanos, do Sistema Único de Saúde, da segurança alimentar dos brasileiros e reflexões sobre a economia do país. Dom Guilherme Werlang, presidente do Grupo de Trabalho do Pacto pela Vida e pelo Brasil, criticou os novos valores do auxílio emergencial e destacou como é a atuação do grupo de trabalho que cuida deste pacto. A Comissão Episcopal das Pastorais Sociais, nós nos reunimos sempre para sermos como que as antenas, os sensores onde a vida está sendo ameaçada. Debatemos isso, levamos a Dom Valmor, o nosso presidente, que depois qualquer um dos 6 signatários pode chamar os outros 5 para debaterem. Então, nesse sentido, são muitas iniciativas. Como foi dito antes, nós já passamos bem de 100 entidades que estão trabalhando. Então, não é a CNBB sozinha, é em parceria, que nós estamos trabalhando muitas questões, desde a vacinação com direito de todos os brasileiros e brasileiras, desde exigir
a volta do auxílio emergencial, desde a interferência ou ao diálogo com os poderes, especialmente o executivo, o judiciário, mas também o legislativo, para exigir que as políticas públicas sejam executadas na sua plenitude. Está presente, nós como igreja especialmente, estamos muito presentes junto ao número de moradores de rua que estão crescendo assustadoramente, a fazermos grandes campanhas de arrecadação de alimentos não perecíveis, de material de higiene, a termos presença solidária com os profissionais da saúde, desde aqueles que são os motoristas das ambulâncias, até os que fazem a higienização dos nossos hospitais, das UPAs, e junto às equipes de saúde nos hospitais. Então, em vários campos, o Pacto pela Vida realmente está comprometido. Com o tema Fraternidade e Educação e o lema Fala com Sabedoria e Escuta com Amor, a campanha da Fraternidade 2022 buscará promover a dignidade humana, o cuidado com a casa comum e incentivar novas formas de economia solidária. Dom João Justino, presidente da Comissão Episcopal para a Cultura e Educação da CNBB, destacou os objetivos desta campanha. Promover um diálogo sobre a realidade educativa no Brasil. E por realidade educativa estamos entendendo a educação nessa perspectiva mais ampla, como acabei de apresentar. Isto corresponde, sobretudo, ao momento do escutar, promover um diálogo sobre a realidade educativa no Brasil, à luz da fé cristã, o discernir, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário, o resultado da educação, não é? Vem então aí o conjunto das propostas. Cada uma das partes do objetivo geral se desdobra nos objetivos específicos. Assim, os dois primeiros objetivos específicos da nossa campanha de 2022 são analisar o contexto da educação e seus desafios potencializados pela pandemia. Nós temos uma bonita tradição de educação no Brasil, com muitos ganhos, mas também temos muitas lacunas. E a conferência, nos últimos anos, produziu um texto muito interessante da coleção Pensando o Brasil sobre educação, onde ali, como subsídio, os bispos também, nós já apresentávamos algumas preocupações com esse contexto da educação. Dom Leomar complementou a fala de Dom João Justino, ligando os objetivos da campanha da Fraternidade de 2022 com os compromissos do Pacto Educativo Global lançado pelo Papa Francisco em 2020. O Pacto Educativo Global, que parte de um ponto, de muitos outros aspectos, mas de um ponto da Laudato Si, em 2015, quando o Papa Francisco escreveu no número 215, a educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza. Por isso, a campanha da Fraternidade 2022 não vai trabalhar apenas a educação, mas a questão da cultura. Como é que vai a cultura e a civilização que estamos construindo neste momento de pandemia, onde até usar a máscara se torna motivo de polêmica? Que educação estamos promovendo? E nisto, o objetivo que se tem com o Pacto Educativo Global é despertar para uma nova solidariedade universal e uma sociedade mais acolhedora. E, portanto, promover uma educação mais aberta, inclusiva, capaz de escuta paciente, diálogo construtivo e mútua compreensão. Nós vamos falar agora de uma decisão importante tomada pelos bispos no dia de ontem. No final das atividades da terça-feira, os bispos brasileiros aprovaram a realização do Ano Vocacional de 2023. Sobre esta grande novidade, nós vamos conversar com o padre João Cândido, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada. Então, nós pensamos que um ano vocacional em 2023 será uma boa ocasião para que toda a igreja no Brasil possa refletir sobre a sua própria identidade, porque a igreja é uma comunidade que é chamada, escolhida por Jesus Cristo.
E, ao mesmo tempo, Jesus que chama os seus discípulos, ele envia os discípulos em missão. Então, a igreja, toda ela é vocacionada, é chamada por Jesus Cristo e é enviada por Jesus para anunciar o Evangelho. Então, em boa hora, vem este ano vocacional, em 2023, para despertar em toda a igreja no Brasil esta consciência vocacional. Dom Valmor, presidente da CNBB, disse que sem consciência vocacional, a igreja não terá o vigor missionário que ela precisa ter. Então, um ano vocacional para ajudar a todos nós a tomarmos consciência de que Jesus continua nos chamando para sermos seus discípulos e continua nos enviando para esta missão bonita que é de anunciar o Evangelho a todas as pessoas. O tema central da Assembleia, Casas da Palavra, animação bíblica da vida e da pastoral nas comunidades eclesiais missionárias, é o assunto do comentário feito pelo arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha. Caros irmãos e irmãs da TV Pai Eterno, com muita alegria posso partilhar um pouco com todos sobre as minhas expectativas a respeito da nossa Assembleia Geral Ordinária da Conferência dos Bispos do Brasil neste ano de 2021. Estamos vivendo uma Assembleia Geral neste ano atípico, extraordinário, marcado por tantas incertezas, sofrimentos, mas fortalecendo a todos nós pela esperança. E assim estamos vivendo a graça desta nossa Assembleia Geral, muito bem organizada, ao mesmo tempo em que vivemos a realidade nova e extraordinária do isolamento social, das celebrações ou reuniões virtuais, como está sendo a nossa Assembleia. No entanto, tudo muito organizado, preciso, de modo muito eficaz. Nós só podemos até nos orgulharmos e nos solidarizarmos, nos congratularmos com a presidência da CNBB, todos os seus organismos, comissões pastorais, toda a equipe que preparou e montou esta Assembleia de modo tão preciso, tão eficaz, tudo prosseguindo e acontecendo da melhor maneira possível. É uma experiência bonita, nova no seu molde de acontecer, mas nos reavivando, portanto, muita esperança, encorajamento, a força da graça de Deus que nos renova para o tempo novo que queremos construir. Muitas pistas, muitas esperanças, sobretudo a força da palavra que vai ser uma grande revolução para a nossa igreja, a nossa missão pastoral, a nossa missão evangelizadora e missionária. Deus favoreça a todos, rezem, portanto, pela nossa Assembleia, por todos nós bispos, por toda a igreja do nosso querido Brasil. Amém. A primeira pauta da tarde desta quarta-feira foi a apresentação dos resultados conquistados com a Ação Solidária Emergencial É Tempo de Cuidar, desenvolvida neste período de pandemia. Dom Joel Portela Amado, secretário-geral da CNBB, foi quem apresentou os dados de 2021, que revelaram o quanto a Igreja Católica do país tem se empenhado para minimizar os impactos sociais
que foram ampliados pela pandemia do novo coronavírus. Olha só, pessoal, os bispos continuam reunidos e estão preparando uma mensagem ao povo brasileiro. As comissões de Educação e Cultura e de Juventude também estão fazendo algumas ponderações nesta tarde. A última discussão do dia de hoje será sobre a atuação da Pastoral Afro-Brasileira e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e seus impactos na Igreja no Brasil. Amanhã eu estarei de volta aqui no programa Pai Eterno com muitas notícias da Assembleia. Um abraço para vocês.